A fé, um dos temas mais abordados nas Escrituras Sagradas, é um pilar fundamental na vida de qualquer cristão. Ela não é apenas uma crença superficial em algo que não se vê, mas um firme alicerce que sustenta nossas vidas em momentos de alegria e, principalmente, em tempos de tribulação. A fé nos conecta ao propósito divino, nos guia em nossas decisões e nos fortalece quando enfrentamos as adversidades da vida. Sem fé, o caminho pode se tornar obscuro e repleto de incertezas, mas com ela encontramos luz e direção, mesmo nos vales mais sombrios. A necessidade de termos fé não se restringe a momentos específicos de nossas vidas, mas deve ser uma constante, uma prática diária que molda nosso caráter e nos aproxima de Deus. A Bíblia nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O que demonstra a importância vital que ela tem em nossa caminhada espiritual. Ter fé significa confiar no plano de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente o que Ele está fazendo. É acreditar que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle e tem o melhor para nós. Neste extenso estudo, iremos explorar a profundidade e a abrangência da fé, analisando seu significado, importância e como podemos cultivá-la em nossas vidas diárias. Este texto é um convite para refletir sobre a necessidade de termos fé, não apenas como um conceito abstrato, mas como uma força viva e ativa que transforma nossas vidas e nos aproxima de Deus. A fé é mencionada repetidamente ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sendo uma das virtudes mais exaltadas e necessárias para uma vida em comunhão com Deus. Para compreender a fé em sua totalidade, é essencial começar pelo seu significado bíblico. Definição de fé. A definição mais clara de fé encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta passagem descreve a fé como a certeza das promessas de Deus, mesmo que não possamos vê-las ou tocá-las no presente. A fé nos dá a convicção de que o que Deus prometeu se cumprirá, independentemente das circunstâncias visíveis. Além disso, a fé é descrita como a prova das coisas que se não veem. Isso significa que, através da fé, temos uma garantia interna, uma convicção espiritual de que as realidades invisíveis e eternas são tão verdadeiras quanto qualquer coisa que possamos perceber com nossos sentidos físicos. A fé, portanto, transcende a lógica e a razão humana, permitindo-nos confiar em Deus, mesmo quando não temos evidências concretas para isso. No Antigo Testamento, a fé foi demonstrada por grandes homens e mulheres de Deus que confiaram em suas promessas, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Um dos exemplos mais notáveis é Abraão, considerado o pai da fé. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão confiou em Deus a ponto de estar disposto a sacrificar seu próprio filho, Isaque, acreditando que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Gênesis, capítulo 22, versículo 10. Outro exemplo significativo é Moisés, que liderou o povo de Israel na saída do Egito, confiando nas promessas de Deus para libertar seu povo da escravidão. Mesmo diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando, Moisés manteve a fé, e Deus abriu o mar para que os israelitas pudessem atravessar em segurança. Êxodo, capítulo 14, versículos 21 e 22. Esses exemplos mostram que a fé no Antigo Testamento estava intimamente ligada à obediência a Deus e à confiança em suas promessas, mesmo em situações de extrema dificuldade. No Novo Testamento, a fé é central
para a vida cristã. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ensinou sobre a importância da fé em várias ocasiões. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui, Jesus enfatiza que a fé é essencial para que as orações sejam atendidas. A confiança em Deus, ao pedir algo em oração, é o que torna possível a realização das promessas divinas. O apóstolo Paulo também destacou a importância da fé, especialmente na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo ensina que a salvação é um presente de Deus, recebido pela fé e não pelas obras humanas. A fé, portanto, é o meio pelo qual nos apropriamos da graça de Deus e nos tornamos participantes da salvação oferecida por Jesus Cristo. A fé desempenha um papel crucial na vida de um cristão, influenciando todas as áreas da existência humana. Sem ela, é impossível agradar a Deus, como ensina o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A fé nos permite experimentar a paz de Deus, mesmo em meio a tempestades, e nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece estar perdido. Uma das principais razões pela qual a fé é tão importante é que ela nos permite confiar em Deus de forma completa. Quando enfrentamos problemas financeiros, doenças, conflitos familiares ou qualquer outra dificuldade, a fé nos dá a certeza de que Deus está conosco e que Ele tem o poder de nos ajudar. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. A fé, portanto, envolve confiar em Deus e em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. A fé também está intrinsecamente ligada à obediência. Quando confiamos em Deus, somos movidos a obedecer seus mandamentos, mesmo quando isso vai contra a nossa natureza humana ou parece difícil. Em Tiago, capítulo 2, versículos 18 a 20, está escrito: Mas alguém dirá: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é morta? Essa passagem mostra que a fé verdadeira sempre se manifesta em ações obedientes. Quando temos fé, nossas ações refletem essa crença e seguimos os caminhos de Deus com confiança e determinação. A fé também é fundamental para a perseverança. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, lemos: Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A fé nos dá a força necessária para continuar em nossa jornada, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Ela nos ajuda a manter o foco em Deus e em suas promessas, nos encorajando a não desistir, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Refletir sobre a necessidade de termos fé nos leva a reconhecer que essa virtude não é apenas um acessório na vida cristã, mas um elemento essencial. A fé nos permite ver além das circunstâncias imediatas e confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Ela é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades, impedindo que sejamos levados pelo medo e pela dúvida. Em um mundo repleto de incertezas e desafios, a fé é o que nos traz paz. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. A fé em Cristo nos permite receber essa paz que excede todo o entendimento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quando confiamos plenamente em Deus, nossos corações não precisam se preocupar, pois sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. A fé também é uma fonte de força. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, lemos: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que têm fé em Deus são renovados em suas forças e são capacitados a enfrentar qualquer situação com coragem e determinação. Essa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito de Deus que opera em nós através da fé. Além disso, a fé é o fundamento do amor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Paulo afirma: Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A verdadeira fé se manifesta em amor, tanto por Deus quanto pelos outros. Sem fé, é impossível amar verdadeiramente, pois o amor cristão é uma resposta à fé no amor que Deus tem por nós. Quando temos fé, somos capazes de amar de maneira sacrificial e genuína, seguindo o exemplo de Cristo. A necessidade de termos fé não pode ser subestimada. Ela é o alicerce sobre o qual toda a vida cristã é construída. A fé nos conecta a Deus, nos dá esperança, nos enche de paz e nos capacita a viver de acordo com a vontade divina. Sem fé, não podemos agradar a Deus, não podemos obedecer a seus mandamentos e não podemos experimentar a plenitude da vida que Ele nos oferece. Em momentos de dúvida, dificuldade ou incerteza, é a fé que nos sustenta. Ela nos lembra que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Como Abraão, Moisés e tantos outros heróis da fé, somos chamados a confiar em Deus com todo o nosso coração, independentemente das circunstâncias. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos ensinar sobre a importância da fé. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as situações, fortalecendo nossa fé a cada dia. Dá-nos a paz que vem de confiar em Teu plano perfeito. Capacita-nos a viver de acordo com Tua vontade, mostrando nossa fé através de nossas ações. Ajuda-nos a perseverar nos momentos difíceis, mantendo nossos olhos fixos em Ti. Que nossa fé cresça e se torne um testemunho vivo de Teu amor e poder. Renova nossas forças e nos guia no caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem. Peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.